Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos à nossa super live tratando dos regulamentos de IBS e CBS. É uma grande alegria estar com vocês aqui nessa manhã do dia 4 de maio de 2026, falando mais uma vez a respeito da reforma tributária sobre o consumo, que agora chega em um momento super importante da sua implementação, que é a fase final da regulamentação. E nós vamos conversar nessa aula de hoje a respeito dos pontos de atenção, dos pontos que acendem prazos de contagem regressiva a partir da publicação, das publicações que aconteceram no último dia 30 de abril de 2026, na semana passada, tá? Então, gostaria de inicialmente desejar as boas-vindas a todos aqueles que já estão conectados comigo. Vou dar uma olhadinha aqui no pessoal que já está conectado. Eu fico sempre com um backup aqui para poder ver as mensagens de vocês e já vou dar uma olhadinha aqui para poder registrar aqui as presenças, tá? Primeiramente, da Maria Souza, que está aqui conosco, o Davi Pinho, que também está conosco, Rubens Alves, contadora Priscila Rezende, sejam todos muito, mas muito bem-vindos, tá, pessoal? É uma alegria imensa, mais uma vez, contar com a participação e a presença de vocês aqui, tá? Vou deixar um segundo retorno aqui para poder olhar as mensagens de vocês e dizer que eu preparei um material muito especial para essa nossa live de hoje, tá, pessoal? Eu preparei, fiz até uma quebra de expectativa, né? Preparei um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu preparei aqui uma apresentação através dos slides que eu vou demonstrar para vocês. Vamos passear também por todos esses atos normativos importantes que trazem para a gente alguma preocupação nesse primeiro momento ou algum ponto de atenção. E não vou usar, pelo menos não dessa vez, o tradicional mapa mental, tá? Já registro aqui a mensagem que eu mandei no grupo de estudos pela manhã, né? Pegue aí o seu cafezinho, deixe do seu lado, pegue papel e caneta para fazer as anotações, mas lembre-se que o material será compartilhado com vocês depois da nossa live, tá? Todo o material, tudo que for utilizado aqui é de vocês, e eu estarei compartilhando ao final da nossa aula. Bom, pessoal, vamos lá, vou compartilhar minha tela e já vou começar aqui a trazer as explicações para vocês. O tema da nossa super live de hoje é regulamentos de IBS e CBS, contagem regressiva. Contagem regressiva para o quê, professor? Para nossa implementação prática da reforma tributária. Contagem regressiva para nossa implementação prática da reforma tributária sobre o consumo. A maioria de vocês já vem acompanhando as discussões a respeito da reforma tributária aqui comigo, no nosso canal do YouTube, através do meu Instagram, que inclusive o endereço está aí na tela para vocês. Para quem ainda não segue, segue lá, @prof.felipeguerra. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, Professor Felipe Guerra. E a maioria daqueles que já estão acompanhando há algum tempo as discussões a respeito da reforma tributária, sabem que a publicação dos regulamentos de IBS e CBS, elas trariam um gatilho para a contagem de um prazo muito importante, que é a contagem do prazo previsto no artigo 348 da Lei Complementar. Na verdade, o prazo não está no 348, né? O prazo está, de fato, no Ato Normativo Conjunto número 1 de 2025, mas que acende os efeitos do artigo 348 da Lei Complementar 214, tá? Então, esse prazo, ele é importantíssimo e a gente vai tratar dele nessa nossa live, tá? Pessoal, lembrando, aqueles que não se inscreveram para participar da live e, portanto, não vão receber no e-mail os materiais da aula, né? Esse material que eu vou apresentar para vocês, vocês têm uma opção de entrar no grupo do WhatsApp que está sendo compartilhado pela minha equipe aí no chat. Basta você olhar o chat aí do YouTube, lá vai ter o link do grupo do WhatsApp que está sendo compartilhado pela minha equipe. Você pode entrar nesse link do grupo do WhatsApp
E ao entrar nesse grupo do WhatsApp, você vai receber o material por lá, tá? Então fica aí essa sugestão. Vocês podem entrar, Thaís e a equipe, professor Felipe Guedes, estão mandando esse link no grupo, do grupo no chat, e você pode entrar para poder receber o material. Bom, pessoal, vamos lá. O que nós temos como início desse prazo? Eu sei que muitos de vocês já me conhecem, já me acompanham há muito tempo, mas eu vou fazer uma rápida apresentação, tá? Eu me chamo Felipe Guerra, sou professor, contador e advogado tributarista, sou doutor em ciência da informação com 2 pós-doutorados, um deles em contabilidade pela USP. Atualmente sou conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade e coordenador do núcleo temático da reforma tributária do CFC. Presido as comissões de Direito Contábil, tanto na OAB do Ceará como no Conselho Federal da OAB. Sou professor e coordenador no IPOG, autor de 16 livros e sócio da Compliance Contadores e da Guerra Advogados. Isso aqui é uma breve apresentação, tá, pessoal? Em respeito aos muitos colegas novos que participam da nossa live, para que eles possam conhecer um pouquinho mais da minha trajetória profissional, tá? Pois bem, pessoal, quais são os 4 pilares que eu vou abordar com vocês aqui ao longo dessa nossa aula de hoje? O primeiro deles é explicar essa nossa linha do tempo dos instrumentos legais e infralegais que foram publicados desde 2023, tá? Depois, eu vou falar para vocês qual é a função do regulamento no contexto da reforma tributária e como que ele desperta o prazo do ato normativo conjunto de 2025 e os efeitos da lei complementar do seu artigo 348 de 2026, tá? E também finalizarei a nossa aula falando dos nossos próximos encontros, na verdade, das próximas datas bases, que são basicamente agosto e setembro, que terão grandes reflexos na vida do profissional da área contábil, da área tributária. Pois bem, pessoal, vamos lá então. Começando pela linha do tempo da reforma tributária. Pessoal, é importante entender que os regulamentos que foram publicados no dia 30 de abril de 2026, eles não são documentos independentes, tá? Eles fazem parte de um ecossistema, de uma teia de construção normativa da reforma tributária que se inicia lá em 2023 com a promulgação da emenda constitucional número 132. O que é que aconteceu naquele momento? Nós tivemos uma alteração na Constituição Federal, no capítulo tributário da Constituição, principalmente na parte que trata das competências tributárias, permitindo, a partir daquele momento, que a União pudesse instituir uma nova contribuição social, que é a CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que estados, municípios e o Distrito Federal, de forma compartilhada, pudessem instituir o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e que o exercício dessa competência se daria por meio de um comitê gestor do IBS. Então, isso foi previsto na nossa Constituição Federal desde dezembro, do dia 20 de dezembro de 2023. Só que você que é meu aluno há mais tempo, já me ouviu falar algumas vezes que a Constituição ela não cria tributos, ela apenas outorga competência, ela confere poder para que os entes possam instituir e cobrar esses tributos. E foi a partir daí que nós tivemos, durante o ano de 2024, a tramitação de 2 projetos de lei, o PL 68 de 2024 e o PL 108 também de 2024, que se transformaram posteriormente nas leis complementares que regulamentam de forma infraconstitucional, ou seja, fora da Constituição, esses tributos novos, IBS, CBS, imposto seletivo, a própria figura do comitê gestor. Nós tivemos em 2025 a Lei Complementar 214, que é a nossa legislação mais importante, tá, pessoal? A Lei Complementar 214. Nós tivemos em 2026, foi agora, né? Nesse ano que estamos, que as coisas avançaram com mais velocidade, a Lei Complementar 227, de janeiro, e nós tivemos,
no último dia 30 de abril, na última quinta-feira, a publicação do decreto 12.955 de 2026, que é o regulamento da CBS, e nós tivemos a publicação da resolução do Comitê Gestor número 6 de 2026, que é o regulamento do IBS. Pessoal, fazendo uma analogia para ficar fácil de você entender, vou pegar aqui o caso do ICMS, tá? O que é que acontece no ICMS? O ICMS ele tem a sua previsão constitucional no artigo 155 da Constituição. Em matéria infraconstitucional, nós temos a sua regulamentação complementar com a Lei Complementar 87 de 96, a famosa Lei Candir. E depois disso, nós temos o regulamento do ICMS dos estados. Pensando com a cabeça de IBS e CBS, o que é que nós tivemos? Nós tivemos a sua previsão constitucional na Constituição de 88, sendo inserida pela emenda constitucional número 132. Depois nós temos as suas regulamentações complementares, e aqui, por mais que nós tenhamos duas, tá? Concentrem-se mais na Lei Complementar 214 de 2025, ela é a principal norma em matéria de regulamentação complementar, é que trata da matéria geral em caráter de IBS, CBS, imposto seletivo, Lei Complementar 214. E agora nós temos os regulamentos. O que algumas pessoas ainda não haviam entendido é que nós teríamos dois regulamentos, um regulamento para a CBS e outro regulamento para o IBS. Para quem estuda a reforma tributária há mais tempo, isso não é novidade, mas algumas pessoas foram pegas de surpresa. Muitas pessoas mandaram mensagem para mim no Instagram, comentaram os meus posts a respeito das publicações, dizendo o seguinte: ah, professor, por que é um regulamento do IBS? Por que é outro regulamento da CBS? Ah, prometeram simplificação e o regulamento vem com mais de 600 artigos. Pessoal, isso tudo já era esperado por quem estava estudando a reforma tributária, tá? Isso tudo já era esperado. Primeiro, dois regulamentos, porque nós estamos falando de competências tributárias distintas. Quem tem competência para instituir e cobrar a CBS é a União e faz a parte da sua capacidade tributária ativa exerce por meio da Receita Federal do Brasil, e a competência para cobrar o IBS é de estados, municípios e do Distrito Federal, e exerce essa competência por meio do Comitê Gestor. Então, isso tudo já era previsto, isso tudo já está dentro do cômputo do que estava programado, tá? Ah, professor, o regulamento é muito grande, tem mais de 600 artigos. Pessoal, isso também já estava previsto, tá? A Lei Complementar 214 tem 544 artigos. O regulamento, ele tinha como pressuposto uma normatização explicativa, detalhada, dos 544 artigos. Como que eu vou detalhar 544 artigos num documento menor? É muito difícil de que essa expectativa seja alcançada, tá? Então, o documento é maior. E é maior porque ele precisava entrar em nuances, em detalhes, que a lei complementar não entrou, tá? Então, é natural que assim seja. Mas vejam, fazendo o paralelo com o ICMS, eu estaria falando aqui do regulamento do ICMS de um único estado. Nós teríamos regulamentos de ICMS de outras 26 unidades federadas. Então, nós estamos falando que um único regulamento para o CBS e um único regulamento para o IBS substituem aquilo que seria regulamentado por todas as unidades federadas. Então, nós temos sim um avanço interessante em relação à simplificação, pelo menos do ponto de vista de uniformização da legislação, tá? Uniformização. O Emanuel Oliveira está dizendo: quem esteve no RT 370 não teve dúvidas sobre os regulamentos. Perfeito. A Simone está dizendo: horário perfeito para estudar. Eu também gosto muito, tá, Simone? Douglas, bom dia aos desbravadores fiscais. Bom dia todo mundo, pessoal. Bom, até aqui tudo tranquilo, pessoal? Até aqui tudo sob controle? Vamos seguindo em frente. O que é que cada norma operacionaliza dentro desse plano macro da regulamentação da reforma tributária? A Lei Complementar 214, ela é responsável pela instituição do IBS, da CBS, do imposto seletivo, fixando todo o seu campo de incidência, fixando as regras para a determinação da base de cálculo, fixando também
as hipóteses de crédito a partir da não cumulatividade plena, das modalidades de extinção, os regimes específicos, regimes diferenciados, isso tudo está na Lei Complementar 214, tá? A Lei Complementar 227, ela teve um outro papel muito relevante. O primeiro deles, de estruturar todo o comitê gestor do IBS, esse grande parlamento tributário que foi criado aí com a reforma. Tivemos também toda a reformulação da questão do processo administrativo tributário. E, por fim, nós ainda temos muitos ajustes à Lei Complementar 214 de 2025 que foram feitos pela Lei Complementar 227. Então, o plano de aplicação prática da Lei Complementar 227 é esse. Já o decreto 12.955 de 2026, o regulamento do IBS, serve para o quê? Para tratar das regras gerais de incidência, para regulamentar as regras gerais de incidência no plano do IBS, da CBS, perdão, tratar sobre a questão da apuração, créditos, regimes específicos, obrigações acessórias, tudo no âmbito da CBS. E a resolução do Comitê Gestor número 6 de 2026 faz a mesma coisa, mas no plano do IBS. Ah, professor, então quer dizer que ficou agora um negócio muito complexo, porque eu tenho que ler dois regulamentos completamente distintos. Não, pessoal, não é isso, tá? No próprio dia 30 de abril, foi publicada essa portaria conjunta do Ministério da Fazenda com o Comitê Gestor do IBS, que está aqui, ó, dia 7, número 7, né? A portaria número 7 foi publicada no dia 30 de abril. Essa portaria conjunta, o que é que ela faz? Ela formaliza o reconhecimento das disposições comuns à CBS e ao IBS nos respectivos regulamentos. Então, ó, o Ministério da Fazenda, junto com o presidente do comitê gestor, eles resolvem o quê? Ficam reconhecidas como disposições comuns ao IBS e à CBS aquelas constantes do livro 1 do decreto 12.955, que é o regulamento da CBS, publicado no Diário Oficial do dia 30 de abril, assim como o da resolução número 6, publicado no dia 30 de abril no site do Comitê Gestor. Parágrafo único. O reconhecimento de que trata este artigo não se aplica a alterações dos atos normativos de que trata o caput. Essa portaria conjunta entra em vigor a partir da data da sua publicação. Pessoal, o que isso aqui significa, tá? O regulamento da CBS e o regulamento do IBS, eles possuem uma parte comum, que a maior parte deles diz respeito a uma parte comum. Uma parte comum é aquilo que o IBS é exatamente igual à CBS. A maior parte que eu digo é a maior parte da sua aplicação prática, tá, pessoal? Não é a maior parte em texto, tá? Pode ser que em texto o restante seja até maior. Mas pensando em aplicação prática no cotidiano das empresas, dos contribuintes e dos profissionais, a maior parte das hipóteses de aplicação da CBS são exatamente iguais às hipóteses de aplicação do IBS, tá? Portanto, essa portaria reforça exatamente isso, tá? Reforça exatamente isso. Então, por mais que nós tenhamos dois regulamentos distintos, eles conversam bastante, tá? Eles conversam bastante. Pessoal, dito isso, nós fechamos a primeira parte da nossa live, que tinha como propósito trazer a linha do tempo e situar os regulamentos no contexto normativo de IBS-CBS. Acredito que esse primeiro objetivo ele foi plenamente alcançado. Agora, nós vamos para o nosso segundo objetivo, que é falar sobre os nossos prazos que estão próximos e falar sobre as obrigações tributárias, tá? Que são temas muito sensíveis para o nosso dia a dia, tá? Muito sensíveis para o nosso dia a dia. Então, vamos lá para a nossa discussão. Primeiro, nós temos que falar sobre a dispensa de recolhimento de IBS e CBS em 2026. Acredito que todos vocês já tenham ouvido de que fica dispensado o recolhimento do IBS da CBS
para os sujeitos passivos que cumprirem as obrigações acessórias previstas na legislação. Tá, pessoal? Todo mundo repete isso. Mas onde é que isso está efetivamente escrito? Isso está escrito na Lei Complementar 214, que nós estamos com ela aqui na tela, ó. Lei Complementar 214, do dia 16 de janeiro de 2025. Isso está escrito no artigo que nós vamos lá agora, no artigo 348. O artigo 348 trata sobre as disposições comuns ao IBS e à CBS no ano calendário de 2026, ó, em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026. E aqui no seu parágrafo 1º, ele determina o seguinte, ó: fica dispensado o recolhimento do IBS e da CBS relativo aos fatos geradores ocorridos no período indicado no caput em relação aos sujeitos passivos que cumprirem as obrigações acessórias previstas na legislação. Portanto, o que é que nós temos? Nós temos uma dispensa prevista na lei complementar do recolhimento de IBS e CBS para aqueles contribuintes que cumprirem as suas obrigações acessórias. Então, os contribuintes que cumprirem as suas obrigações acessórias ficam dispensados do recolhimento de IBS e CBS. Voltando aqui na Lei Complementar 214, nós temos o artigo 341, número G, letra G, que fala sobre, artigo 341G, ele fala sobre as multas a serem aplicadas em razão de infrações por descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS e da CBS. E aí ele elenca quais são as hipóteses que levam a multas por descumprimento de obrigações. Deixar de fazer inscrição no cadastro de identificação única, não atualizar o seu domicílio tributário, não comunicar à administração tributária, por exemplo, uma paralisação temporária de atividades, entregar em atraso ou deixar de entregar documentos eletrônicos ou mantê-los de acordo com a legislação. E aí, aqui, pessoal, tem uma série de regras, tá? Uma série de regras. Dentre elas, as que mais chamam a atenção, tá? As que mais chamam a atenção são essas daqui, ó. Cancelar documento fiscal ou informação eletrônica do registro da operação após a ocorrência do fato gerador ou após o prazo de cancelamento. Então, criou toda aquela discussão, né? Ah, cancelar a nota agora está sujeito a multa. Sim, mas dentro de um âmbito daquilo que já estava também programado, tá? Pois bem, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui não é para as regras do 341G, tá? Nós vamos ter uma aula só para tratar sobre regras do 341G, tá? Nós teremos uma aula só para tratar sobre as multas a serem aplicadas pelo fato do descumprimento das obrigações tributárias de natureza acessória. Por hora, eu só quero trazer vocês para o 341G e mostrar que ele traz essa previsão das multas, beleza? Por que isso é importante? Porque o que é que acontece aqui com o ato normativo conjunto que foi publicado, ato normativo conjunto que foi publicado em 23 de dezembro de 2025. Foi publicado no Diário Oficial da União esse ato conjunto da Receita Federal do Brasil com o Comitê Gestor do IBS, que é o ato normativo número 1 de dezembro de 2025, publicado lá no dia 23 de dezembro, e ele trata basicamente o que é mais importante para a gente. Aqui, o parágrafo 3º do artigo 2º, tá? Parágrafo 3º do artigo 2º. Por que ele é importante para a gente? Porque ele diz o seguinte, ó. Parágrafo 4º, perdão, tá? Parágrafo 3º, parágrafo 4º e artigo 3º, tá? Parágrafo 3º, ele fala sobre competências específicas do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico e fala sobre competência específica do Comitê Gestor do Simples Nacional. Daqui a pouco nós vamos falar só sobre o Simples Nacional. Por isso que eu estou trazendo para você que o próprio ato normativo ele já traz uma competência específica
tanto para o Comitê Gestor do Simples Nacional, como para o Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, tá? E aqui no artigo 3º, ele diz o seguinte, vou até marcar o artigo 3º inteiro aqui para a gente ver, tá? O artigo 3º, ele diz o seguinte, ó. Até o primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da parte comum dos regulamentos do IBS e da CBS. O que é que ele está dizendo? Ele está começando aqui no artigo 3º a determinar que algo só produzirá efeitos ou não produzirá efeitos, ou melhor, tá? Ele está determinando que algo não produzirá efeitos a partir da publicação do regulamento até o primeiro dia do quarto mês subsequente. O que é que não haverá desde a publicação do regulamento até o quarto dia? Não haverá aplicação de penalidades pela falta de registro dos campos de IBS da CBS constantes nos documentos fiscais a que se refere o artigo 1º, parágrafos 1º e 2º deste ato normativo. O que é que ele está querendo dizer aqui? Olha, se você não fizer o preenchimento dos campos de IBS e CBS nos documentos fiscais, se esse não preenchimento for até o primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação dos regulamentos, você não terá nenhum tipo de penalidade. Aí aqui, pessoal, começa a nossa contagem de prazo. O regulamento foi publicado no dia 30 de abril. Então, nós temos que contar maio, junho, julho, portanto, a partir do dia 1º de agosto, se você não fizer o preenchimento dos campos de IBS e CBS nos documentos fiscais, você estará sujeito às penalidades, conforme o artigo 341-G. Outro ponto importante. 3 meses, tá, Joaci? Quem não se preparou agora tem só 3 meses. Outro ponto importante. Será considerado atendido o requisito para a dispensa do recolhimento do IBS da CBS, previsto no artigo 348, parágrafo 1º da Lei Complementar 214. Pessoal, o que é que isso está dizendo, tá? Lá no artigo 348, ele fala que ocorrem fatos geradores de IBS e CBS em 2026, e se ocorrem os fatos geradores, deve haver o recolhimento. Só que esse recolhimento é dispensado para quem cumprir as obrigações acessórias. O que ele está dizendo aqui, olha, no ano de 2026, você só estará sujeito aos efeitos do artigo 348, ou seja, precisará que seja considerada a dispensa, precisará que seja dispensado de verdade pelo cumprimento das obrigações acessórias a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação dos regulamentos. Então, o que é que isso quer dizer? Que do primeiro dia do ano, 1º de janeiro, até 30 de abril, você estava dispensado pelo simples fato de que o regulamento não estava publicado. A partir do dia 30 de abril, que o regulamento foi publicado, começa uma contagem regressiva, 3 meses para frente. Maio, junho e julho. Porque a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente, você estará sujeito às penalidades e você estará também sujeito ao cumprimento das obrigações acessórias, sob pena de ter que pagar IBS e CBS, tá? Ter que pagar IBS e CBS. Bom, pessoal, aí surge uma pergunta interessante aqui, ó. Será somente para as empresas normais? Pessoal, o artigo 348 da Lei Complementar 214, ele diz que essas disposições comuns ao IBS e à CBS em 2026 não serão aplicadas em relação às operações dos contribuintes optantes pelo Simples. Não serão aplicadas em relação às operações dos contribuintes optantes pelo Simples. Isso significa que o Simples não precisa se preocupar com nada em 26? Não, pessoal, não significa isso, tá? Inclusive, já já nós vamos entrar na parte da nossa live que trata ainda mais dos detalhes para o Simples Nacional, tá?
Bom, continuando. O Guto está trazendo aqui a informação. Forte abraço, meu amigo. Os auditores falaram e reafirmaram na coletiva que no do dia 30 que não haverá penalidades ao descumprimento. Isso não pode levar os contribuintes a não cumprir as obrigações? Pode, Guto. Mas vejam, pessoal, vejam, eu tenho batido nessa tecla de forma reiterada e sendo até um pouco chato, tá, pessoal? O que é que eu tenho batido na tecla? Todas as coletivas de imprensa, todos os pronunciamentos de auditores fiscais, do pessoal, tanto do Comitê Gestor como da Receita Federal, eles sempre falam de que 2026 é um período de teste. O próprio ato normativo conjunto diz aqui no parágrafo único, ó, sem prejuízo do disposto no caput, a apuração do IBS e da CBS no ano de 2026 será realizada em caráter meramente informativo, sem efeitos tributários, desde que cumpridas as obrigações acessórias previstas na legislação. A ressalva que eu faço, que vai exatamente se concilia ao que diz o meu amigo Guto, que é um grande estudioso, é que essa ressalva final, ela jamais é feita, né? Desde que cumpridas as obrigações acessórias previstas na legislação. Se você descumprir as obrigações acessórias previstas na legislação, você estará sujeito a multa e você estará sujeito a recolhimento. Que obrigações acessórias são essas? São as que estão lá no artigo 341-G. São o destaque correto de IBS e CBS, são a realização dos eventos da nota fiscal eletrônica. Então, isso tudo está previsto. E tanto é verdadeiro isso, pessoal, que a Lei Complementar 227 acrescentou informações aqui, ó, acrescentou parágrafos 2º, 3º e 4º no artigo 348. Vocês podem ver, ó, o parágrafo 2º já tinha, né, mas o 3º e o 4º foram acrescentados, que diz o seguinte, ó: o sujeito passivo dispensado do recolhimento na forma do parágrafo 1º permanece obrigado ao pagamento integral do PIS da COFINS e das demais contribuições. Então ele está dizendo, olha, eu estou te dispensando aqui, se você cumprir as obrigações acessórias, do pagamento de IBS e CBS em 2026. Eu não estou te dispensando do pagamento das demais contribuições. Mas, o que é importante aqui, ó? Parágrafos 3º e 4º do artigo 348 da Lei Complementar 214 e que foram incluídos pela Lei Complementar 227, tá? Que diz o seguinte, ó: durante o período a que se refere o caput, ou seja, o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, caso seja lavrado auto de infração por descumprimento das obrigações acessórias relativas ao IBS e à CBS, previstas no artigo 341-G desta lei complementar, o sujeito passivo será intimado para, no prazo de 60 dias, contados da intimação, suprir a omissão apontada pela fiscalização. Parágrafo 4º. O atendimento à intimação a que se refere o parágrafo 3º deste artigo importa extinção da penalidade imposta ao sujeito passivo. Pessoal, raciocinem comigo. Precisaria eu ter um parágrafo na lei dizendo que você pode sofrer um auto de infração e que depois de ser lavrado esse auto de infração, você terá um prazo de 60 dias para suprir a omissão apontada pela fiscalização e caso você supra essa omissão, você tem a sua penalidade extinta? Precisava colocar isso na lei se o contribuinte não estivesse sujeito à penalidade? O contribuinte está sujeito a penalidades, tá, pessoal? O contribuinte está sujeito à penalidade. O contribuinte está sujeito ao recolhimento. O contribuinte está sujeito ao recolhimento, desde que ele descumpra as obrigações acessórias. Se ele descumprir as obrigações acessórias, ou seja, se chegar lá em agosto e ele não fizer o destaque de IBS e CBS nos documentos, ele está sujeito a levar um auto de infração por descumprimento das obrigações acessórias, conforme o artigo 341-G da Lei Complementar 214. Ele terá um prazo de 60 dias
para suprir essa omissão apontada pela fiscalização, e caso supra, aí sim o auto de infração será considerado extinta, a penalidade será considerada extinta. Mas, do contrário, ele pode sim ser penalizado, tá? Ele pode sim ser penalizado. Bom, pessoal, continuando, eu vou voltar aqui para o nosso material rapidinho, tá? Continuando. Se houver auto de infração por descumprimento, o sujeito passivo é intimado a suprir a omissão em 60 dias. O atendimento à intimação extingue a penalidade, conforme a alteração trazida pela Lei Complementar 227. Isso tudo eu já expliquei para vocês. Continuando. Regras do cumprimento em 2026. A apuração do IBS e da CBS no ano de 2026 é meramente informativa, sem efeitos tributários, desde que cumpridas as obrigações acessórias. O cumprimento atende ao requisito da dispensa previsto no artigo 348, parágrafo 1º da Lei Complementar 214. Então, regra do primeiro dia do quarto mês subsequente. Regulamentos publicados no dia 30 de abril de 2026, parte comum publicada, tanto por meio do decreto 12.955 de 2026, como da resolução do Comitê Gestor do IBS número 6 de 2026, assim como a portaria conjunta número 7 de 2026, abrem um prazo fatal que se inicia a cobrança em 1º de agosto de 2026. Então, até 1º de agosto de 2026, nós não temos multa por falta de preenchimento dos campos de IBS e CBS nos documentos fiscais e ainda estamos dispensados do recolhimento até 1º de agosto de 2026. Passou isso, meus amigos, estaremos sujeitos às penalidades. Então, nós temos 3 datas importantíssimas que você tem que marcar aí no seu calendário, tá? 3 datas importantíssimas que você precisa marcar no seu calendário. Primeira delas, 1º de agosto de 2026, que é o fim da tolerância, tá? Fim da tolerância. Fim da tolerância prevista no ato conjunto número 1 de 2025. A partir dessa data, a multa e a perda da dispensa do recolhimento para quem descumprir as obrigações acessórias. Outra data fatal importante para vocês: opção pelo regime regular e opção pelo Simples Nacional, que deve acontecer até o dia 30 de setembro de 2026. Nós teremos todo o mês de setembro, né? 1º de setembro a 30 de setembro, para fazer essa opção. Isso está lá na resolução número 186 do Comitê Gestor, agora de 2026 também, tá? Agora de 2026 também. Lembrando que essa opção, ela produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027. E outra data importantíssima para a gente, 1º de janeiro de 2027, porque é nesse momento que PIS e COFINS estarão extintos, PIS e COFINS estarão extintos, e a CBS será implementada com a sua alíquota geral, que nós ainda não conhecemos, e o cronograma de transição em pleno funcionamento. Nosso amigo Roberto está dizendo: professor, os parágrafos 3º e 4º, introduzidos ao artigo 348, dará oportunidade aos contribuintes para regularização. Reforça o caráter pedagógico de 2026. Concordo com você, Roberto. A minha ressalva sempre é no sentido de que não confunda o caráter pedagógico com uma dispensa para você não fazer nada. Porque se você não cumprir as obrigações acessórias, você estará sujeito a recolhimento e você estará sujeito a penalidades. Só essa é a minha ressalva, tá? Continuando, pessoal, continuando. Resoluções do Simples Nacional importantes para a gente, tá, pessoal? Pessoal, nos últimos dias, o Simples Nacional também foi fortemente impactado, né, pessoal? Nos últimos dias, o Simples Nacional também foi fortemente impactado. Não apenas porque os regulamentos de IBS e CBS tratam sobre o Simples Nacional, tá, pessoal? Porque tratam, tá? Tratam. Algumas pessoas estão achando que o Simples Nacional só será normatizado nas resoluções do Comitê Gestor. O regulamento, ele trata, sim, de questões envolvendo o Simples Nacional. Por quê?
Porque a lei complementar trata sobre questões envolvendo o Simples Nacional. E algumas delas estão regulamentadas no regulamento. Obviamente que de forma mais sucinta, uma vez que isso será aprofundado nas próprias resoluções do comitê gestor. E o comitê gestor, pessoal, resolveu trabalhar para valer em 2026, tá? Resolveu trabalhar para valer em 2026. Eu até brinco, né, que eu digo que as minhas críticas estão produzindo efeitos, tá? Porque eu fiz muitas críticas e duras críticas ao fato de que no ano de 2025 inteiro nós ficamos esperando a regulamentação por parte do comitê gestor em relação às alterações trazidas no Simples pela Lei Complementar 214, e basicamente a única resolução que tratou sobre esse assunto foi a resolução do Comitê Gestor número 183, publicado lá em outubro de 2025, que tratava mais da questão da multa por atraso na entrega do PGDAS, tratava mais sobre a questão da postergação dos efeitos da ampliação da receita bruta por simples, que ficou tudo aqui para 2026. Então, assim, o comitê gestor ele foi bem tímido em 2025 em relação a normatizações que reverberassem aquilo que já estava posto na Lei Complementar 214 em relação à reforma tributária sobre o consumo. Porém, agora em 2026 o negócio está diferente, tá? Agora em 2026 o negócio está diferente. O que é que aconteceu em 2026? Nós tivemos, num curto espaço de tempo, a publicação de 3 importantes resoluções do Comitê Gestor, tá? 3 importantes resoluções do Comitê Gestor. A resolução número 186, todas as 3, inclusive de abril, tá? Resolução número 186, resolução número 188 e resolução número 189, tá? Inclusive, pessoal, eu vou explicar aqui algumas coisas delas, tá? Mas, inclusive, hoje à noite, às 19 horas, vai ter aqui no meu canal do YouTube uma live com a professora Deise Parisotto falando sobre Simples Nacional, tá? Uma live com a professora Deise Parisotto falando exclusivamente sobre Simples Nacional. Hoje eu estou falando aqui sobre tudo que envolve o regulamento de BS e CBS. Tirei um momento para falar aqui especificamente sobre o Simples, tá? Então vamos lá. O que é que diz a resolução 186? A resolução 186, ela trouxe o prazo de opção pelo Simples Nacional. A opção do Simples acontece agora no mês de setembro. Então, empresas que querem optar pelo Simples Nacional para 2027, elas terão que exercer essa opção no mês de setembro de 2026 para que sejam produzidos efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027. Ah, professor, eu tenho um cliente que ele já é optante pelo Simples Nacional e ele não tem nenhum termo de exclusão. Ele não foi notificado de nenhum termo de exclusão. Então ele chegou lá no dia 1º de setembro sem nenhum termo de exclusão. Ele terminou setembro sem nenhum termo de exclusão. Ainda assim, eu preciso fazer a opção do Simples para ele? Não. A opção do Simples, ela vai ser continuada para o ano seguinte de forma automática. Somente precisam fazer a opção aqueles contribuintes que querem ingressar no regime, tá? Somente aqueles contribuintes que querem ingressar no regime. E também em setembro, pessoal, também em setembro, nós teremos a opção pelo regime regular. Aí aqui já é um ponto interessante. Essa opção pelo regime regular deve ser exercida por todas as empresas que são optantes pelo Simples Nacional e que querem, a partir de 1º de janeiro de 2026, e com efeitos para todo o primeiro semestre, recolher IBS e CBS por fora do Simples. Então, todas as empresas optantes pelo Simples Nacional que desejem, no seu primeiro semestre de 2027, pagar IBS e CBS por fora do Simples, eles precisam exercer essa opção até setembro de 2026, tá? Até setembro de 2026. Essa opção precisa ser exercida. Beleza. Exercida essa opção, ela produz efeitos a partir de janeiro de 27. E aqui, pessoal, tem um ponto, tá? Tem um ponto que eu estava escrevendo ontem, um parecer técnico para um cliente,
e eu vou fazer um post mais tarde nas minhas redes sociais a respeito desse assunto, que é muito interessante, tá? Eu vou jogar a pergunta, vou jogar um pouco da resposta, mas eu não vou dar as explicações aqui, tá? Eu vou dar as explicações, primeiramente, para os meus alunos do Dominando a Reforma Tributária, para os meus alunos da mentoria, e mais tarde eu faço um post para vocês sobre o tema lá no meu Instagram. Empresa optante pelo Simples Nacional, hoje em 2026. Prestem atenção, tá? Que vai para o regime regular em 2027, lá em janeiro de 2027. Ela tem direito a crédito presumido de CBS sobre os seus estoques para usar lá em 2027? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Responda aí a pergunta, que daqui a pouquinho eu trago a resposta. Continuando aqui, pessoal. A resolução número 188 do Comitê Gestor, a resolução 188 do Comitê Gestor, autoriza até 31 de dezembro de 2032 o uso do DAS para recolher o ISS por aqueles contribuintes que utilizam da nota fiscal de serviço eletrônica dentro do ambiente nacional, tá? Então, essa foi a alteração trazida pela resolução 188 e a resolução 189 traz o seguinte: obriga as empresas optantes pelo Simples Nacional a utilizarem o emissor nacional a partir de 1º de setembro de 2026, tá? Então, tudo isso aqui, ó, datas importantes para a gente em agosto, setembro e daqui em diante, tá, pessoal? Pessoal, eu tô vendo aqui que algumas pessoas estão confundindo, tá? Prestem atenção. Eu vou responder a pergunta que eu fiz a vocês, mas vocês estão confundindo, tá? Uma coisa é quando eu estiver no Simples Nacional, sou optante pelo Simples, optei pelo regime regular. Tô lá no primeiro semestre de 2026 e optei pelo regime regular. Quando eu comprar uma mercadoria e eu pagar IBS, CBS daquela operação foi extinto, eu tenho direito a crédito. A minha pergunta é em relação ao seu estoque. O seu estoque que foi adquirido em 2026, em 2025, em 2024, esse teu estoque lá em 31 de dezembro de 2026, ele vai te dar algum direito de crédito presumido no ano de 2027? Ele vai te dar direito a crédito? Essa é a minha pergunta. E eu já respondo para vocês que parcialmente apenas, tá? Parcialmente. Via de regra, não. Apenas produtos que estiverem no teu estoque e que forem adquiridos pela sistemática, estavam sujeitos na aquisição à sistemática da substituição tributária ou monofásico, é que darão direito a crédito. Produtos que eram tributados normalmente não darão direito a créditos. E aqui, pessoal, é um ponto bem polêmico, tá? Porque o artigo 381 da Lei Complementar trata a respeito disso, mas ele traz ali 3 incisos e que muitas pessoas estão interpretando errado, tá? Mas eu vou fazer uma publicação mais tarde sobre esse assunto e fica aqui o ponto de alerta para todos, tá? Ponto de alerta para todos. E a pergunta que eu deixo a vocês é: e aí, pessoal? Os clientes de vocês estão preparados? Os clientes de vocês estão preparados para fazer o destaque correto de IBS e CBS nos documentos fiscais a partir de logo? Sob pena de ter multa, sob pena de ter que recolher IBS e CBS? Você que está me assistindo, você se sente preparado para orientar o seu cliente, para parametrizar o cadastro de produtos, para orientar quanto ao destaque dos documentos fiscais? Você se sente preparado? Eu vou fazer aqui uma síntese dos 5 principais pontos dessa aula. Fica aqui que a aula não acabou, tá, pessoal? Fica aqui que a aula não acabou. Fica aqui que a aula não acabou. O pessoal já vai saindo. A aula não acabou, não. 5 pontos de síntese para que você possa sair com essa aula viva na sua cabeça. Primeiro ponto: 5 normas estruturam a nossa transição. Emenda Constitucional 132, Lei Complementar 214 de 2025,
Lei Complementar 227 de 2026, Decreto 12.955 de 2026, Resolução do Comitê Gestor número 6 de 2026. Essas 5 normas são leitura obrigatória para todos os profissionais que atuam na área tributária. Ah, professor, eu tenho dificuldade de ler a lei. Ah, professor, eu tenho dificuldade de aplicar a lei, por isso que eu gosto de assistir só uma live, alguma coisa que. Pessoal, tem que estudar. Tem que estudar. Você pode ter caído de paraquedas no setor fiscal, mas você precisa entender que não há mais espaço para amadores na área fiscal. Quem quiser conhecer um treinamento, eu tenho um treinamento que é o Dominando a Reforma Tributária, um curso onde lá tem tudo destrinchado, detalhado a respeito da reforma tributária. Eu vou pedir para minha equipe colocar o link aí no chat para que vocês possam fazer a inscrição. Eu já estou vendo aqui, ó, o Guto está reforçando isso, faz parte do Dominando a Reforma Tributária e da mentoria. Segundo ponto, a Lei Complementar 214 dispensa o recolhimento de IBS e CBS em 2026, mas para quem cumprir as obrigações acessórias, tá? Para quem cumprir as obrigações acessórias, a Lei Complementar dispensa esse recolhimento. O prazo das obrigações, essa dispensa de recolhimento, ela é condicionada ao cumprimento das obrigações acessórias. Só que agora, nesse início de 2026, mesmo que você não cumprisse as obrigações acessórias, você não estava sujeito ao recolhimento. Agora, as coisas mudam de figura. As coisas mudam de figura. A partir de 1º de agosto de 2026, se você não fizer o destaque correto das obrigações acessórias de IBS-CBS nos documentos fiscais, nas obrigações acessórias, você estará sujeito a multa, estará sujeito a penalidade. Pessoal, não vão embora, tá? Nós temos mais de 900 pessoas aqui, em algum momento tivemos mais de 1.000 pessoas na aula. Não vão embora, que no encerramento da aula eu vou mostrar para vocês a tela da apuração assistida do IBS, tá? Não vão embora, porque eu vou mostrar para vocês a tela da apuração assistida do IBS, tá? Quarto tópico aqui importante. A opção pelo Simples Nacional para 2027 inicia-se em 1º de setembro e vai até 30 de setembro, conforme a resolução número 186 do Comitê Gestor do IBS. Do Comitê Gestor do Simples Nacional, perdão. E quinto tópico aqui, para você não esquecer de jeito nenhum. A partir de janeiro de 27, PIS e COFINS serão extintos, a CBS entra em vigor conforme o nosso cronograma de implementação da Lei Complementar 214. Pessoal, a nossa contabilidade está dizendo o seguinte: o comitê gestor definiu o percentual em 26,5%. Não foi o comitê gestor, tá? A Lei Complementar 214 estabelece uma trava de alíquota de 26,5% para o IVA, com avaliações periódicas dessa alíquota e também dos regimes diferenciados. A Lei Complementar 214 estabeleceu isso. O que nós temos, pessoal, é que nós precisaremos de uma outra lei que vai determinar a alíquota de IBS e CBS. Vou até ver se eu mostro aqui para vocês rapidinho. Eu não vou lembrar de cabeça, eu acho que é o 360. Deixa eu confirmar. Se minha cabeça estiver boa, porque o regulamento é muito recente, né? O regulamento é de quinta-feira passada. Vamos ver se minha cabeça está boa mesmo. Não, deixa eu ver aqui se é o 380. Não vou lembrar de cabeça. É muito recente. Deixa eu ver aqui da alíquota. Ver aqui o que é que ele vai tratar da alíquota. São muitos. Eu vou encontrar aqui para mostrar para vocês. Em um segundo eu encontro, porque eu respondi a uma pergunta como essa no meu Instagram, e eu faço questão de trazer aqui para vocês. São muitas questões, né?
Mas deixa eu trazer aqui. Esse aqui eu não vou conseguir achar. Deixa eu ver se tá nesse outro. Pessoal, vou ficar devendo aqui. Não sei se é 361, não lembro de cabeça aqui qual artigo que fala de que a gente tá dependendo de uma lei para a determinação da alíquota, da alíquota. Nós temos um artigo que fala exatamente sobre isso, da pendência dessa publicação de uma lei para que seja determinado, tá? Mas eu passo para vocês lá do Dominando a Reforma Tributária. Rodrigo está dizendo dominante tributária é vida. Ai, Dionísio está dizendo que super recomenda. Então, pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso material, tá? O que é que nós temos ainda para falar aqui? Eu tenho aqui para vocês a abertura das inscrições do curso Dominando a Reforma Tributária, tá, pessoal? O chat está aí, o link está aí no chat, a minha equipe está enviando o link no chat. Tô liberando o curso Dominando a Reforma Tributária com desconto. Pessoal, eu tenho batido nessa tecla, tá? Eu tô finalizando as gravações de atualização da Lei Complementar 227. Elas vão estar agora no mês de maio no ar. E eu estou iniciando as gravações de atualizações dos regulamentos. Então, assim, depois que essas aulas, 466, né, Igor? Depois que essas aulas elas forem para a plataforma, o que é que vai acontecer? O preço vai aumentar, pessoal. O preço vai aumentar. Ó, pessoal, tá aqui, ó. Obrigado, Igor. Obrigado, Cássio, na verdade, Cássia Fisco. Artigo 466. A alíquota padrão da CBS será fixada em lei ordinária. Então, artigo 466. Eu estava procurando o 366, mas é o 466. Então, pessoal, o que é que eu quero dizer a vocês? Depois que as aulas do Dominando a Reforma Tributária tiverem com as atualizações do regulamento e tiverem com as atualizações da Lei Complementar 227, que já está bem pertinho, o valor do curso vai aumentar, pessoal, porque é uma questão natural. Isso implica em tempo de estudo, tempo de preparação de material, gravação das aulas, publicação. Então o valor vai aumentar. E assim, pessoal, eu recomendo que vocês garantam com preço promocional, porque você vai comprar uma única vez e vai ter acesso a todo o conteúdo e todas as atualizações até 2033. Então você não vai ter que ficar renovando todo ano, como a maioria dos cursos que estão aí no mercado, tá? Não vão ter que ficar renovando. Então, recomendo demais o curso Dominando a Reforma Tributária. E eu finalizo aqui, pessoal, essa nossa live dizendo o seguinte, ó, em 2027, PIS e COFINS são extintos e a CBS entra em vigor. Quem cumpre as obrigações acessórias em 26, chega à virada sem recolhimento e sem multa. Então, para você que quer chegar em 2026, quer chegar em 2027, perdão, bem preparado, que quer chegar agora em agosto, sem ter risco de ser multado, sem ter risco de estar pagando penalidade, sem ter risco de o seu cliente ter que recolher IBS, CBS. Se você quer estar por dentro de todas essas atualizações e todas as novidades, eu recomendo para vocês o curso Dominando a Reforma Tributária. O link está aí no chat. Clica no link, faz a inscrição e garante a tua vaga que nós nos veremos. Ah, vou mostrar. Não vou desligar ainda, tá? Vou mostrar. Bem lembrado, tá? Olha só, pessoal. Para quem tá achando que IBS e CBS não vão ser implementados, olha só. Aqui é a tela da apuração assistida do IBS. Eu entrei hoje e olha só o comunicado que tem aqui para mim, tá? Olha só o comunicado que tem aqui para mim. Vou aumentar aqui a visualização. Comunicado: atualização do sistema de apuração. Informamos que o sistema passará por uma importante atualização para a próxima fase. O que é necessário? Visualização. Temporariamente, isso aqui, pessoal, é a apuração assistida do IBS, tá? Ele está me dizendo que temporariamente eu vou conseguir visualizar nela apenas documentos emitidos até às 18 horas do dia 30 de abril. Então, tudo que foi emitido até às 18 horas do dia 30 de abril está atualizado aqui. Previsão de retorno no dia 12 de maio. Os documentos voltarão a ser carregados normalmente. Após a atualização, o sistema carregará apenas documentos emitidos
a partir de 1º de abril. Atenção! Simulações de pagamentos ou movimentações realizadas nos sistemas não serão salvas após a atualização. Recomendamos aguardar a conclusão do processo. Isso aqui, pessoal, é para mostrar para vocês o quanto a apuração assistida do IBS está avançada. Eu consigo já vir aqui e clicar para emitir uma guia. Ó. Eu consigo clicar para emitir uma guia de pagamento aqui, guia de pagamento do IBS. Ó. Então, assim, recomendo, tá? Recomendo estudar, recomendo se preparar. Cliquem no link aí embaixo, conheçam o curso Dominando a Reforma Tributária, aproveitem, porque eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado por mais essa live juntos, nos encontraremos em breve.